A primeira coisa que você deveria perguntar ante alguém que exige uma mulher negra no STF é: que mulher negra? Quem? Porque eu não estou vendo pedirem Vera Lúcia Araújo, que é uma jurista negra renomada, que chegou a ser indicada na lista tríplice para o TSE e que tem uma longa carreira e histórico com movimentos sociais. Não, nem aqui, nem na Índia, nem em Nova York. Estão pedindo apenas uma mulher negra. Eu pergunto, serve uma mulher negra bolsonarista? Ou o que você prefere? Um homem branco que defenda fortemente pautas inclusivas, progressistas, sociais? Ou uma mulher negra que seja a antítese de tudo isso? Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 13 de setembro de 2023, e peço já o seu like e sua inscrição no canal, caso você tenha interesse em um pensamento verdadeiramente fora de qualquer viés que exista por aí. Mas voltando ao assunto, o que nós estamos vendo agora nessa pressão de grupos elitistas, porque isso não vem do povo trabalhador, para que Lula indique uma mulher negra para o STF, é a consumação da completa subversão da esquerda progressista, que abandonou as pautas estruturais de base econômica que desafiavam os verdadeiros poderes plutocráticos estabelecidos e abraçou pautas cosméticas de representatividade que são totalmente apoiadas e celebradas por essas mesmas elites plutocráticas. O simples fato de sequer ter uma ênfase em algum nome específico, como seria o caso da jurista Vera Lúcia de Araújo, e sim apenas um enfoque numa categoria indefinida de mulher negra, já denuncia essa corrupção de um ideário que deveria estar defendendo a pauta das massas, dos trabalhadores, unindo, tratando-os como iguais e não selecionando recortes desse mega coletivo que é a imensa maioria que só usufrui de uma pequena parte de toda a riqueza que ela produz. Essa classe é sim heterogênea, mas justamente por isso tem que ser tratada em conjunto, para que seja mais que um grupo de indivíduos, e sim uma verdadeira coletividade cujos interesses, principalmente econômicos, são afinal os mesmos. Mas, em vez disso, esses pseudo-progressistas fazem recortes de classe focando num grupo ou em outro, e ora vejam só, como se esse grupo fosse homogêneo, como se toda mulher negra pensasse igual e fosse alinhada ao mesmo recorte ideológico específico. E dessa forma, o que acontece é um fetiche, que é aquilo que se interpõe entre o sujeito que deveria perceber a realidade e os objetos dessa realidade. E em vez disso, percebe apenas essa construção abstrata chamada representatividade, que esconde a realidade. Um fetiche, e aqui eu quero passar rápido porque eu tenho mais de um vídeo focado nesse ponto, em especial o vídeo 46, Socialista de iPhone e o Fetiche da Mercadoria, é que, como dito, o fetiche é alguma coisa que intermedia uma relação sujeito e objeto. Esse conceito, que tem sim tudo a ver com a palavra feitiço, aliás é isso que significa o termo originalmente em francês, surge na literatura antropológica para descrever um fenômeno onde um feiticeiro, um pajé, um xamã, ao fazer algum tipo de procedimento tido como mágico, e às vezes até que tem de fato algum efeito físico de cura, como por exemplo administrar ervas ou raízes com real eficácia metabólica no organismo, então, ao invés de atribuir o poder causal desse tratamento à substância que ele usou, ele passa a atribuir a algum objeto mágico, um chocalho, uma pena ou algum processo que ele administrou ritualisticamente. Ou seja, seria como se, no nosso contexto, alguém tomasse um medicamento injetado, mas achasse que a eficiência não vem da droga utilizada, mas da seringa, do algodão que limpou a pele ou do crucifixo que o enfermeiro que aplicou a injeção estava usando. Depois esse termo foi apropriado pela sexologia, no sentido de um objeto ou alguma ação que acaba sendo vista como sexualmente desejável, em vez desse desejo se direcionar diretamente ao corpo ou ao ato sexual em si. Aqui ocorre o mesmo nessa seara ideológica. A representatividade, para essa visão fetichista do progressismo, que no começo era apenas um meio, um processo para se chegar ao fim da redução da desigualdade, acaba substituindo esse objetivo original, passando a esconder a realidade em vez de mudá-la. Isso ocorreu porque, em primeiro lugar, realmente costuma haver convergência entre os interesses de um certo grupo e os interesses pessoais da maioria dos representantes deste grupo.
Apesar do mundo estar cheio de exemplos de pessoas que agem contra os interesses de seus semelhantes, de seu grupo e até de si próprias, em geral por ignorância ou mesmo por malícia, no caso dos infindáveis traidores que prejudicam seus próprios companheiros em troca de benefícios pessoais. Mas ainda assim, em princípio, alguém que efetivamente pertença a um determinado grupo costuma sim ter a tendência de estar mais alinhado aos interesses desse mesmo grupo. Acontece que no momento em que esse alguém entra no outro grupo, também existe a tendência que passe a assumir os valores deste outro grupo. E no caso da questão de classe, a ascensão econômica pessoal tende a mudar a percepção dessa própria pessoa, não exatamente no sentido de trair seu grupo original, mas porque passa a contemplar novos pontos de vista que, no mínimo, a obriga a perceber que a situação não é tão simples quanto parece. A situação se agrava quando, em segundo lugar, as pessoas escolhidas para promover essa representatividade nem sequer pertencem realmente ao grupo desfavorecido. Apenas guardam alguma origem em comum, alguma similaridade estética. Quem mais se beneficia de um sistema de cotas raciais, por exemplo, é quem? É aquela imensa massa desfavorecida que compõe a maioria da população negra, que não tem condições sequer de estudar, tem que trabalhar desde cedo? Ou são aqueles poucos que já pertencem a um status socioeconômico mais abastado, tendo então acesso a melhores escolas, famílias estáveis e que não precisaram desde cedo ter que trabalhar para ajudar a sustentar a família? Ora, esse sistema de cotas que foi implementado já há 20 anos, sem negar que tenha tido seus méritos, principalmente graças a outros programas paralelos que foram disponibilizados depois, bom, esse sistema tende a reforçar ainda mais esse distanciamento de um pequeno grupo de pessoas negras já mais favorecidas da imensa massa popular que não teve essa mesma sorte. Ou seja, ele tende a reforçar uma elite negra representativa. E é aqui que vamos, em terceiro lugar, para a consumação da distorção. No momento em que existe uma representatividade negra bem estabelecida, o seu efeito, longe de contribuir para reduzir a desigualdade de classe e racial, ajuda a esconder, passando a ilusão de que há oportunidades para todos, quando na realidade essa oportunidade se dá apenas para aquele seleto grupo que já partiu de uma condição de classe favorecida. E assim, a verdadeira questão de classe é ocultada em prol de uma questão racial que, ainda que se relacione, faz de forma transversal. Nesse momento, a própria percepção de realidade foi alterada, porque essas pessoas negras em posições de destaque passam a ilusão de que existe oportunidade para todos quando a imensa maioria da população negra permanece empobrecida e continua afastada de boas oportunidades. O resultado é o que se vê nos Estados Unidos da América, onde tivemos chefe do Estado-Maior das Forças Armadas negro, secretária de Estado negra, porta-voz da Casa Branca negra e presidente da República negro. Mas, no entanto, a grande maioria da população negra, que é pobre, continua marginalizada com índices de exclusão e encarceramento em massa. E assim, a cruel realidade da desigualdade econômica, sem o qual o verdadeiro legado racista da sociedade sequer seria possível, vai sendo negligenciada em prol da representatividade, que está mais preocupada com a aparência externa do que com o conteúdo. Do contrário, faria uma campanha mais direcionada, com uma proposta mais concreta, como fazer uma pressão pela escolha de Vera Lúcia Araújo, em vez de ficar apenas com a generalidade mulher negra, como se isso fosse mais importante do que um histórico de luta e posicionamento políticos e jurídicos específicos. É o fetiche se interpondo entre o sujeito e o objeto. Se você vê as tais placas em Nova Delhi, na Índia, onde houve a reunião do G20, por mais que eu ache estranho ver tão poucas imagens para uma coisa que deveria chamar muito mais atenção, o fato é que elas falam em inglês sobre uma generalidade, como se qualquer mulher negra escolhida necessariamente fosse agir perfeitamente em prol dos interesses das dezenas de milhões de mulheres negras brasileiras. Chega ao ponto de, em Nova York, nós termos isso aqui. Pelo amor da deusa, você realmente acredita
que uma criança teria esse tipo de sonho. Sonhos de crianças são serem atores e atrizes de cinema e TV, astros de rock, cantoras, jogadores de futebol, modelo, astronauta, talvez policial. Nunca que uma criança iria espontaneamente desejar ser uma coisa que ela nem sequer sabe do que se trata, ainda mais de uma instituição que sequer é bem vista pela maioria da população. É indecoroso usar crianças para fazer chantagem emocional dessa forma. E o pior, como é que se procedeu essa inacreditável distorção de um tema que deveria ser do interesse social geral, afetando as vidas de centenas de milhões de pessoas, de repente isso foi reduzido a um mero sonho individual, como se nós tivéssemos que realizar sonhos de pessoas específicas. E por fim, se você for no site ministranegranoSTF.com.br, o que você vai ver, mais uma vez, é esse desinteresse em procurar saber o histórico das poucas pessoas que desviaram do padrão do nosso Supremo Tribunal Federal. O site, que mais uma vez não propõe nenhuma jurista específica, mostra os juristas homens negros e as juristas mulheres que já passaram pelo STF, mas não há nenhum indício de que tipo de decisões esses ministros tomaram. Até porque, se formos conferir o histórico, sabemos muito bem que a maioria deles, especialmente os recentes, não foram nada favoráveis às forças mais progressistas de nossa política. Pelo contrário, foram grandes algozes do mesmo partido e do mesmo presidente que agora está sendo cobrado para que coloque, mais uma vez, ministros que não fornecem garantia alguma de que não irão cometer a mesma traição sórdida que esses aqui cometeram, condenando centenas de milhões de brasileiros à tragédia do processo golpista que tirou uma mulher da presidência para colocar um homem branco que se revelou um dos piores fascínoras que já governou esse país. Para em seguida, essa mesma corte e essas mesmas ministras terem apoiado a prisão criminosa de Lula, sacramentando a vitória do hediondo bolsonarismo. E diante disso, alguém acha que ainda tem moral para criticar a escolha de Cristiano Zanin para o STF? A melhor garantia do Lula de que isso não volte a acontecer? O objetivo de um ministro do Supremo não é legislar em favor de uma causa específica e não está para defender maconha de playboy da Zona Sul carioca, que nem o branco Gregório do Vivier, nem para implementar pautas que só interessam a uma elite completamente alienada da realidade da imensa maioria da população brasileira negra, branca, índia ou mestiça. É preciso que nós tenhamos lá ministros que não joguem a Constituição fora para defender processos golpistas grotescos de elites que odeiam o próprio país e só querem ver esse povo na miséria para defender seus privilégios econômicos. O que foi que esses ministros do STF, essas ministras e esse homem negro indicado fizeram? Lula já jogou esse jogo. Em seus governos anteriores, ele nomeou ministros exatamente segundo esse critério representativo. E o resultado nós vimos. E mesmo assim, uma horda de acéfalos querem que ele repita esse mesmo critério, completamente incapazes de perceber os reais problemas desse país. Agora, ele está selecionando juristas que sejam de sua confiança. E veja só, bem que Vera Lúcia Araújo podia estar nessa disputa, se ela tivesse o apoio direto desse movimento, se seu nome estivesse sendo, nesse exato momento, popularizado como uma candidata viável e concreta. Mas não, o que nós temos é uma abstração mulher negra, do qual alguns ainda têm o bom senso de acrescentar o progressistas, né? E vamos lá, entre mulher negra e progressistas, o mais importante deveria ser o progressista, né? Que esse é pouco, mas já é alguma coisa. Apesar do fato de que os mesmíssimos ministros do STF, que corroboraram todo o processo golpista e só se voltaram contra o bolsonarismo devido à absoluta insanidade genocida e autodestrutiva, ora, eles foram também perfeitamente progressistas em praticamente todas as pautas que interessam a esses grupinhos elitistas, ao mesmo tempo que ajudaram a devastar as bases sociais e econômicas do país, aprovando todos os crimes de Michel Temer e Paulo Guedes. Em 15 de junho de 2003, eu publiquei no meu site um texto chamado A Pílula Dourada, que criticava o que na época era uma proposta exaustivamente debatida na Universidade de Brasília, UNB, onde eu estudava, passando a ser implementada logo depois. E na realidade, muito do que eu acabo de dizer já tinha sido dito lá há 20 anos atrás, além de eu ter feito algumas previsões que bem já se realizaram. Uma vez que eu dizia que o projeto era simplesmente substituir o modelo histórico de segregação brasileiro pelo modelo norte-americano, que é muito pior. E aqui nós temos o verdadeiro racismo. A ideia
de que uma cultura é superior à outra, que deve ser colonizada e ser corrigida segundo o viés do colonizador, e é exatamente isso de que se trata esse movimento negro ditado desde os Estados Unidos, financiado por meio de fundações filantrópicas controladas pela elite do capitalismo global, que passou a determinar como pensa a nossa neo-esquerda serviçal de ONGs estrangeiras a serviço do Império Anglófono, o mais racista que já existiu em toda a história da humanidade. O Brasil já tinha tido ministros negros da Suprema Corte um século antes dos norte-americanos, ao menos segundo esse mesmo site Mulher Negra no STF. Até porque esses ministros teriam sido vistos como mulatos, né? Não exatamente como negros, termo que infelizmente caiu em desuso para ser substituído pelo pardo e no final tentar se equivaler pardo a negro, mas não importa muito ao caso aqui. O fato é que o Brasil teve esses representantes um século antes dos Estados Unidos. O Brasil teve como uma política de branqueamento não o genocídio, nem a exclusão ou deportação da população negra, mas a miscigenação. E até essa vem sendo atacada pelos capachos do Império Anglófono, que querem replicar aqui a mesma segregação que se vê ainda hoje nos estados mais racistas dos Estados Unidos ou na África do Sul. Pelo menos aqui, nós nunca tivemos banheiros para brancos separados de banheiros para negros, nem sessões de ônibus segregando raças, e nunca se viu uma celeuma numa universidade para impedir um aluno negro de estudar. Podemos ter muitos problemas nessas questões raciais, mas ainda assim somos muito melhores do que os norte-americanos e tudo que o Império Britânico racista e genocida semeou mundo afora. Mas em vez de respeitarmos a nossa própria herança histórica e combater o resiliente racismo em nossos próprios termos, esses sabotadores a serviço do interesse estrangeiro, totalmente imbuídos da crença da superioridade norte-americana para solucionar aqui um problema que não foi solucionado nem lá, estão agora, mais uma vez, agindo para desestabilizar e enfraquecer o governo, que é o último resquício de esperança de recuperar algo do que foi destruído na última década com o apoio das mesmas cojas midiáticas às quais agora eles fazem coro. Eu sou Marcos Valério XR, em 13 de setembro de 2023, e aproveite para checar a playlist sobre racismo e etnocentrismo, para que você possa ter uma percepção sobre esse assunto que esses lacaios do imperialismo norte-americano nunca foram capazes nem de sonhar. E para que você veja o tamanho do estrago que essas fundações e ONGs estrangeiras fizeram na mentalidade das elites deste país. Muito obrigado por sua atenção.